parece nada verdadeira e nem embasada pela Bíblia no seu todo, nem pelo texto em si e nem pela Bíblia. E você vai ver por quê. Então nós vamos começar por aqui. Quando o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, fala que essa terra que é cuidada de tantas formas pelo Senhor, ela produz espinhos, ela produz abrolhos, então ela é desqualificada, ela é rejeitada. E Paulo, aí não vamos ter dúvida nenhuma, porque Paulo é um verdadeiro cristão, concorda, irmão? Verdadeiro mesmo, verdadeiro crente, né? Então ele diz que ele também temia ser rejeitado ou desqualificado, porque é isso que a palavra significa. Então aí vem a pergunta: qual era o temor de Paulo com relação à desqualificação? Desqualificado em que sentido? Desqualificado para o quê? Essas são as perguntas que ficam. Então, interpretando o texto, nós vamos ser ajudados. Então, vamos seguir com ele, por favor. Vamos ao início agora, de Hebreus 6. Primeiro, vamos ver, a partir do verso 4, nós vamos ler. Os versos 1 a 3 falam sobre o chamado para a maturidade. Muito claro, né? Deixemos levar para o que é maduro, adulto, perfeito. Vós sois tardios em ouvir, diz lá no capítulo 5, verso 11. Por isso, no verso 12, diz que eles eram crianças, porque eram inexperientes na palavra da justiça. Você conhece bem o texto, né? Então, a exortação que vai de 5:11, e esse texto do capítulo 6, ele está incluído dentro da terceira exortação. Colocaram aí o quadro, né? Olha lá. 5:11 a 6:20. Está vendo lá no começo? O pano de fundo é Canaã e os seus frutos. O pecado envolvido é a apostasia. O privilégio envolvido é a maturidade. E colocamos aí um verso para nos ajudar, um verso-chave, talvez, né? Que seria: não lançando de novo a base do arrependimento de obra morta. Não lançando de novo, né? Então é um chamado para maturidade. Poderíamos ter colocado ali também: deixemos-nos levar para o que é perfeito, né? Então, o livro de Hebreus apresenta um progresso no pecado e apresenta um progresso no privilégio, não é? Então, você compreendeu, né? Se negligenciamos, perdemos o privilégio de uma tão grande salvação. Se damos lugar à incredulidade, cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Se damos lugar a ele, nós não podemos responder à vocação celestial, né? Somos endurecidos pelo engano do pecado. Está lá. Se damos lugar à apostasia, nos pomos à margem do caminho, nós não vamos seguir para a maturidade. Se nós voltamos ao pecado voluntário, se viver deliberadamente em pecado, depois de teres recebido o conhecimento da verdade, Hebreus 10:26. Se nós voltamos a pecado voluntário, como podemos viver no Santíssimo? Que é o privilégio envolvido, vida no Santíssimo. É um ou outro. E se nós finalmente caímos na indiferença de Esaú, não haja em vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, já explicamos isso, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, se nós somos indiferentes, como nós vamos herdar o que nos foi prometido no reino vindouro? Não vamos herdar, né? Então, esse é o peso do livro de Hebreus. Sabe, irmãos, por isso que o livro de Hebreus é difícil. É um livro muito difícil, não tem a menor dúvida. Porque ele contém os maiores privilégios e as maiores responsabilidades de todos os livros do Novo Testamento. Esse é o maior. Os mais altos privilégios. E por isso mesmo, as mais altas responsabilidades. Agora o que nós vamos fazer? Vamos brincar com isso? Achar que nós estamos aí chamados, sei lá para o quê? Para nos deleitarmos, uma boa vida cristã, nos alegrarmos uns com os outros, o cafezinho juntos, as reuniões. Tudo que o Senhor faz, irmão, ao nos chamar, ao nos colocar juntos como igreja, é um propósito de edificar em nós um caráter. Porque o reino vindouro está aí, às portas. O rei que virá. E nós queremos herdar tudo o que pudermos herdar, no que concerne, então, a glória desse reino, a dignidade desse reino, a expressão desse reino. Compreende, irmão? Então, isso sim nós podemos afirmar, porque há muita base bíblica para isso. Nós somos muito tolinhos quando nós achamos que seja a nossa morte física, se o Senhor não voltar, ou seja a volta do Senhor em si, vai como que passar uma régua assim, igualar a todos nós. Não, agora esquece passado, agora é uma nova etapa, tudo novo. Nós entramos juntos na mesma massa de glória. Realmente, estude sua Bíblia melhor.
porque você vai ver que não há base bíblica para isso. Até entre estrelas e estrelas, há diferenças de esplendor. Uns correm assim, outros correm assim, outros correm assim. Por isso as exortações. Então vamos lá. Vamos ter tempo, com a ajuda do Senhor, de concluir. Primeiro, nós precisamos ver o que eles tiveram, o que eles receberam. Vamos lá, Hebreus 6,4, olhe para a sua Bíblia, por favor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, já vamos parar aí. Se tivesse se referindo a uma profissão falsa, uma profissão de fé falsa, não poderia usar essa palavra, porque ser iluminado é uma coisa muito significativa na Bíblia. E mais uma coisa importante aqui que eu gostaria de dizer. Se o pano de fundo é Canaã e seus frutos, eu disse para os irmãos que, quanto a mim, eu estou convencido que o pano de fundo de Hebreus 3, Hebreus 4 e Hebreus 6, que nós estamos estudando esses dias, é Cades Barneia. Porque foi em Cades Barneia que eles caíram. Então eles tiveram que errar mais 38 anos no deserto. Porque ali eles caíram. E nós lemos já o texto da queda deles. Quando eles mandaram espias, quando eles receberam o relatório com incredulidade, profanaram a terra, né? E o Senhor então disse: agora vocês não herdarão. Números 14, que eu citei para você ontem, Números 14, 11 e 12, se eu não me engano. O Senhor disse: eu os deserdarei. A terra era deles. O sangue foi derramado para eles entrarem na plenitude da herança. Eles comeram a carne do cordeiro para entrar na plenitude da herança. Eu trouxe eles até aqui para entrarem na plenitude da herança. Mas eles profanaram a minha herança. Eles não entrarão na minha herança. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Essa é a minha tristeza. Por isso que eu choro toda hora. Que hora que eu vejo essa história do povo de Deus no deserto, quando eram para atravessar o deserto com 2 anos, passam a 40 anos. Ele acabou de dizer 38, porque erraram, porque caíram. Aí eu vejo as pessoas que eu amo e vejo elas caídas, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, insisto. E elas olham no mundo, e o mundo é cheio de louvor, cheio de maravilhas, cheio de falsidades, né? E elas se encantam com as coisas do mundo. Ou melhor, nós nos encantamos com as coisas do mundo. O problema é resistir a esse encanto de Satanás. Não tem nada no mundo, absolutamente nada no mundo, que possa chegar perto de Cristo. E se a gente reconhece isso, então, de verdade, se a gente reconhece de verdade, então a gente é um cristão verdadeiro. Mas o problema é o seguinte, que a gente não se comporta. A gente fala, mas não se comporta. E o cristão verdadeiro tem Cristo como cabeça. Então não é mais eu quero, eu não quero, eu posso, é minha isso, meu é aquilo. Não existe mais isso. O cristão verdadeiro é guiado pelo Espírito Santo. O cristão verdadeiro, ele está em processo constante de aperfeiçoamento, de metanoia, metamorfose, purificação, santificação. Mas o mundo é encantador. Então por que eu vou deixar um afeto do mundo, outro afeto do mundo, outro afeto do mundo, por ter afeto por Cristo e por ser guiado por Ele? Esse é o problema. É o que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto. E o que aconteceu? Morreram no deserto. O que representa isso? Não deve representar coisa boa espiritualmente falando. Para mim representa o inferno. Mas eu não sei. Mas aqui agora eu prefiro imaginar que é o inferno. E quando vejo pessoas amadas que estão com as raízes no mundo, eu choro. Eu oro, mas elas não me ouvem. Elas não estão ouvindo o Espírito. Não é a minha pessoa. Não estão ouvindo Cristo. Não estão ouvindo Deus. Pois elas não nasceram de novo. Elas não estão sendo vivificadas no Espírito. Eu os deserdarei.
Palavras do Senhor. Aí, ó. Aí você pensa, mas